Filho, terá o tema para estudo de hoje, Jesus, o Cristo planetário. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos tomar essa posição aqui por um problema tecnológico que houve. Bom, quero expressar minha alegria em estar aqui nessa noite, e especialmente porque estamos nas comemorações de mais um aniversário dessa casa, que tem nos servido tanto como escola, como oficina de trabalho. E para mim é um momento especial também, porque eu era da mocidade ainda quando conheci o nosso irmão Elicide Teixeira, que faz parte da história dessa casa. Então, mais de uns 30 anos atrás que eu conheci aqui em Friburgo, não morava aqui, e depois desse tempo todo voltei aqui para Friburgo e aqui estou. Quer dizer, é um momento para mim também muito especial. Meus irmãos, nós vamos refletir aqui com vocês a respeito desse tema e falar de Jesus, evidentemente, que é uma responsabilidade enorme, e eu não pretendo, evidentemente, aqui nesses minutos que nós temos, fazer um discurso sobre o Mestre Jesus. Essa figura esse espírito de luz, que nesses séculos todos tem sido tão discutido, tem sido tão estudado e, ao mesmo tempo, nem tão compreendido. Mas nós vamos aqui procurar trazer uma reflexão sobre uma visão de Jesus que a doutrina espírita nos oferece, bem diferente desta visão que a humanidade ainda tem do Mestre Jesus. É preciso que nós, no momento que nós estamos vivendo, depois de tantos séculos, de tanta peregrinação, né, de todos nós no processo evolutivo, de tantas experiências que já tivemos nas centenas de encarnações que todos nós já vivemos neste planeta, é importante, é oportuno e é até imprescindível, digo eu, que nós aprofundemos, mergulhemos numa visão mais profunda de Jesus. E isso a doutrina nos oferece. A doutrina, como uma revelação que veio do plano maior, que veio direto da vontade de Deus, para que a humanidade pudesse dar um impulso no seu progresso, a doutrina nos abre as portas para nós conhecermos um pouco mais de Jesus. E este conhecimento, evidentemente, fará com que nós tenhamos condições mais amplas de viver a sua mensagem, que é o que nos falta. Muito bem. Então, em função mesmo da possibilidade que a doutrina nos oferece, e aqui Kardec foi bem claro quando ele disse: reunidos em nome de Ismael, isso aqui ele está se dirigindo aos grupos de estudo da doutrina espírita, a todos aqueles interessados no estudo, na compreensão da doutrina. E ele diz: reunidos em nome de Ismael, não tendes outros deveres, senão estudar
os evangelhos à luz da santa doutrina. Esses são os aspectos que a doutrina, né, possui. É nós estudarmos o evangelho, conhecermos o evangelho à luz, com as explicações, com os esclarecimentos que a doutrina nos oferece nas suas obras. E a doutrina é rica não só nas obras básicas. Nós temos 5 obras básicas, né, que aqui estão. Mas a doutrina é riquíssima na literatura, no estudo sobre Jesus, através, especialmente, dos médiuns Divaldo Pereira Franco e Francisco Cândido Xavier. E outros médiuns, como Raul Teixeira, por exemplo, que nos psicografou um livro maravilhoso, O que é o Cristo, ou Quem é o Cristo. Então, Boa Nova, de Humberto de Campos, que nos traz os bastidores. Esta é a grande vantagem que nós temos, né, de ser espírita e de conhecer a doutrina. Porque nós temos essa possibilidade real de um contato íntimo com a espiritualidade. Com a espiritualidade. Ela nos traz as informações. E Boa Nova é um livro que todos nós temos a obrigação de ler para conhecer mais a intimidade de Jesus, a sua relação com os seus discípulos, a sua relação com todos aqueles que o procuravam, né, que não está em livro nenhum. Os evangelhos, por exemplo, até hoje é discutido as suas divergências, né? Há muita discussão sobre o evangelho, os evangelhos. Mas a doutrina é fiel, a espiritualidade é fiel. Então é preciso que nós conhecemos essas obras para assim termos uma aproximação maior, né, com este Espírito de luz, que é Jesus. Bom, mas nós vamos também aqui pensar o seguinte: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Nós espíritas e não espíritas, nós que estamos, né, nessa busca incessante do nosso autoconhecimento, nessa busca de entender a vida, de compreender o que nos acontece, as nossas aflições, nossas dificuldades, entender o nosso propósito aqui na vida terrena. Quem é Jesus? E aí eu trago aqui uma reflexão a respeito dessa figura que nós temos de Jesus. Será esse Jesus? Porque essa figura é Jesus. Para muitos. Para muitos, essa figura é Jesus. Ou será esta imagem, né, que é mais próxima de nós, mais bela? Ou será esta imagem que também é Jesus? Que também é Jesus. Jesus, rosto a partir do crânio de judeu na Palestina do século I. Bom, imagens são imagens, mas na realidade nós ficamos presos a essas imagens. Nós ficamos presos a essas imagens. Mesmo espírita, né, quando se fala em Jesus, se lembra logo, não dessa imagem, mas daquela imagem anterior. Quando a gente fala em Jesus, a gente se lembra dessa imagem mais comum. Então, quem é o Jesus que nós procuramos? Quem é o Jesus que nós pretendemos nos aproximar, conhecer? Evidentemente, que não pode ser nenhum desses. Não pode ser nenhum desses. Porque Jesus, na sua essência, não pode ser representado por nenhuma dessas imagens.
E aí que está a nossa dificuldade, porque nós somos preso, apegado às coisas externas. A dificuldade de transpor essas imagens, né, é que nós precisamos agora superar para podermos viver melhor a mensagem do Mestre. Muito bem. Ou será que nós estamos ainda presos a Jesus através dos seus templos, né? Suntuosos, cada vez mais gigantescos, mais ricos? Aqui também é o ponto de encontro de mundos que buscam Jesus, que procuram Jesus. Ou será que nós estamos ainda procurando Jesus, né, nessa imagem tão tradicional da sua crucificação? Lembrada permanentemente durante séculos e séculos e séculos. Esta imagem do sacrifício, será que realmente é aqui que nós precisamos nos prender a Jesus, ou lembrar de Jesus? Será que é dessa imagem que nós precisamos cultivar? Ou será que nós estamos também preocupados, né, do seu local de nascimento? Onde Jesus nasceu? Aí diz a história que foi, né, em Belém. Ou será que nós estamos ainda presos também, né, nessas imagens representadas, por exemplo, pela comemoração do seu aniversário? Se discute até quando Jesus nasceu, 25 de dezembro. Aí o Natal chega e nós lembramos de Jesus. Lembramos de Jesus através dessas imagens, né, de presentes, de saudações natalinas, cartões de Natal. Enfim, precisamos rever a nossa relação com esse mestre de luz. E é isso que nós vamos procurar desenvolver nesses minutos que aqui nós temos. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos, intitulado Ocupações e Missões dos Espíritos. Temos duas perguntas. A primeira, a pergunta 558, que aqui está no Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Quer dizer, eles cuidam de outras coisas além de se preocupar consigo mesmo? E os espíritos responderam essa questão dessa forma. Veja que importante a resposta dos espíritos. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Veja que aqui a pergunta de Kardec não foi sobre determinado espírito. Ele perguntou os espíritos, e nós estamos incluídos. Os espíritos, né, se ocupam de outras coisas, além de pensar em se melhorar, quer dizer, nós espíritos, não, nós devemos executar a vontade de Deus, porque nós somos ministros de Deus, nós somos cooperadores de Deus. Portanto, nós não estamos aqui na Terra, né, só para corrigir os nossos erros, liquidar os nossos débitos. Nós temos outras importantes missões. Uma delas está de acordo com essa resposta dos espíritos. Trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Cooperar com Deus na sua obra. Uma outra pergunta que Kardec formulou, na pergunta 562. 562A. O que é 562? Ele perguntou se os espíritos de ordem mais elevada
nada mais tendo a adquirir, já atingiu a perfeição, entrega-se a um repouso absoluto ou tem ainda ocupações? Então eles responderam: que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. E na 562A, então ele pergunta: qual é a natureza então das suas ocupações, desses espíritos que atingiram a perfeição? E aí eles responderam dessa forma: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo, que é infinito, e velar pela sua execução. Então aqui já não está se referindo a nós, os espíritos que atingiram a perfeição, né? Os angélicos, os espíritos puros. Esses espíritos, então, trabalham diretamente com Deus, com o Pai. Recebem ordens diretas do Pai. E essas ordens são, então, transmitidas a todo o universo, e aqui a Terra está incluída, claro. E eles vão, então, cuidar para que essas ordens sejam entendidas, sejam cumpridas, para que haja o progresso. Por quê? A obra de Deus, né, ela está sempre evoluindo, permanentemente evoluindo, em função da evolução daqueles espíritos que participam dessa obra, que estão envolvidos com essa obra, como está acontecendo com a Terra, né? Alcançando agora um estágio de evolução importante. Por quê? Porque nós também evoluímos. Todos nós, né, já evoluímos bastante, muito, na nossa jornada evolutiva. Muito bem. Então, vamos em frente. Veja bem, o que diz Emmanuel no livro Caminhos da Luz? Na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, nosso Pai, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Reflitam sobre isso, como isso é importante, para nós entendermos um pouco mais a respeito da vida, do universo, de Jesus. Ou seja, então o sistema, é claro que o universo todo, né, está sob uma lei maior, que é oriunda de Deus, e para que essa lei seja cumprida, né, ela seja executada, é preciso que haja espíritos, né, seus colaboradores, seus ministros, como dissemos anteriormente, para que essas leis sejam realmente dinamizadas. Então, essa é uma questão de fé. Ou seja, nós precisamos crer, compreendendo que Deus, nosso Pai Criador, que está presente em tudo, em todas as coisas. E, partindo disso aqui, então, nós vamos observar, vamos ligar a Terra, que faz parte do sistema, né? Vamos ligar a Terra exatamente como a Terra foi, por exemplo, criada, desenvolvida, até chegar nos dias de hoje. Houve participação, evidentemente, de Deus através dos seus ministros, dos seus cooperadores. Esses espíritos já preparados. Muito bem. E aí vamos ver alguns aspectos da criação da Terra. Claro que não vamos aqui falar da Gênesis.
Só alguns pontos importantes. Por exemplo, o princípio, como está lá no Evangelho. Em João, capítulo 1, bastante conhecido, essa passagem de João, onde ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi se fez. O Verbo, né, para nós, quer dizer o quê? Execução, né? Uma ação. E então, aqui nos diz, João nos retrata o princípio como oriundo de Deus, seu Criador. Então, a partir dali é que as coisas foram acontecendo. Bom, depois vamos ver em João mesmo, em João, no capítulo 1 mesmo, mais à frente, e João diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não receberam. Aqui, olha só, a outra expressão de João, nos dizendo que houve uma materialização do Verbo. E isso gerou algumas interpretações que diferem dos esclarecimentos que a doutrina nos oferece. Muitos acreditam, por exemplo, que Jesus foi a encarnação do próprio Deus. Foi Deus encarnado, né? E a gente não pode, num pensamento lógico, num raciocínio lógico, né? E com as orientações dos espíritos superiores, não podemos crer, né, nessa questão. Aqui, João se refere a Jesus, mas tal era a sua intimidade com o Pai, tal era a intimidade, tal era a sintonia de Jesus com Deus, e ele mesmo disse, em algumas passagens, eu e o Pai somos um, o que traz também interpretações. Está vendo? Jesus está dizendo que ele e o Pai, né, representam a mesma pessoa. Não. Eu e o Pai somos um porque eu faço a vontade do Pai. Como nós, a partir do momento que nós passarmos a viver a vontade de Deus plenamente, podemos também dizer, eu e Deus somos um. Eu e o Pai somos um. O que Deus quer, eu faço. O que Deus me reserva, eu aceito. As minhas ações estão sempre em sintonia, em coerência com a vontade de Deus. Então aí eu posso também afirmar, eu e o Pai somos um, pensamos igual. É como duas almas gêmeas, né? Que às vezes se encontram, né? O que um pensa, o outro pensa, o que um faz, o outro faz. Tal intimidade, tal ligação, né, que existe entre os seus corpos sutis, especialmente, né? É que eles vivem como se fosse um só. Então aqui, João já nos dá uma noção do Jesus como Cristo de Deus, né? Jesus como Cristo de Deus. Cristo, o Messias, o enviado, o Filho especial, o Filho de Deus, né? Um Filho de Deus especial. Claro que todos nós somos filhos de Deus, mas Jesus era um Filho especial pela sua pureza, como nós também seremos um dia especiais, porque seremos puros, vamos nos identificar plenamente com o Pai. Por isso Jesus é o Cristo, é o enviado, é o Messias, enviado de Deus. Muito bem. Jesus é um membro da comunidade de seres angélicos. Essa comunidade que Emmanuel se refere, no slide anterior, Jesus faz parte dessa comunidade de seres angélicos. E ele diz, Jesus diz, está no Evangelho,
Antes da terra ser, eu já era. Então aqui a gente começa a entender, né, a participação de Jesus na formação da terra. Desde o princípio, desde quando estava em projeto, vamos dizer assim, em projeto, Jesus participou da formação, do desenvolvimento, até hoje está presente. E disse-lhe Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro sentiu, entendeu perfeitamente a identificação, a identidade real de Jesus. E disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E ele percebeu. Ao cego de nascença disse Jesus: crês no Filho de Deus? Crede em mim, crede em Deus também. Porque crendo em mim, está crendo no Pai. Então, há várias passagens, Jesus se refere a Deus, né, como se Ele e Deus fossem uma mesma pessoa, um mesmo ser. Mas, na realidade, nós precisamos entender que Jesus se referia à sua aproximação com Deus, à sua natureza espiritual elevada, né? Por isso ele disse assim: crede em mim, crede em Deus também. E o Cristo planetário, por quê? Por quê? Porque é um enviado para o planeta, um enviado para que o planeta surgisse e desenvolvesse. E Jesus participou desde a formação, né? Desde o início da formação do planeta. Os primeiros seres que surgiram na Terra, as primeiras civilizações, as organizações religiosas, todas essas grandes religiões que existiram no início das civilizações, Jesus enviava grandes líderes, grandes espíritos, ele enviava à Terra para que organizasse, para que aproximasse as pessoas através das religiões. Os grandes pensadores, como Sócrates, Platão e vários outros, Confúcio, vários pensadores sábios, benevolentes, todos esses seres que vieram à Terra, vieram com a supervisão de Jesus, como enviado de Jesus. Então repare que aqui nós estamos tratando de Jesus de uma forma muito mais especial do que aquele ser que estava vivendo a perseguição, a crucificação, morte na cruz. Veja bem, se isso tem, diante dessa grandeza de Jesus, né, qual o significado disso? Qual o significado disso? E aí Emmanuel nos fala a respeito então dessa grandeza espiritual de Jesus, dizendo: ele é a luz do princípio, como nós vimos. O Verbo se fez carne, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Então, que a Terra, até esse estágio que nós estamos vivendo, e o que ela viverá daqui para frente, está nas mãos misericordiosas de Jesus. Nessa transição planetária, Jesus está presente. Mas quantos espíritos de luz estão à frente? Ele está supervisionando. Mas Francisco de Assis está lá na frente, Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, grandes líderes espirituais estão presentes neste momento no planeta, sob a guarda de Jesus. E ele diz: seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Então nós não seríamos o que somos hoje sem a misericórdia de Jesus. Mas evidentemente que não podemos lembrar desse mestre só com aquela imagem dele crucificado. Não tem sentido mais nós pensarmos no Jesus crucificado, porque ele está tão vivo, está tão presente, tão atuante, tão operante. Não tem sentido nós ficarmos presos a essa imagem de 2000 anos atrás. Isso é que nós precisamos pensar.
Ainda sobre o Cristo planetário, eu acho que eu voltei. Só um minutinho. Nós temos que ver o Cristo como consolador. O Cristo consolador. Valores divinos da sua alta posição espiritual. Veja bem, pensarmos em Jesus como consolador é nós coligarmos nossos pensamentos com esses valores que ele possui devido à sua alta posição espiritual. Nós não fazemos ideia, nós não temos ideia, essa é a realidade, do que vem a ser um espírito da evolução de Jesus. Mensagem de redenção, porque a mensagem de Jesus é para que nós realmente possamos alcançar o nosso aperfeiçoamento. A mensagem de Jesus, como redenção das almas, redenção de todos nós, é exatamente para isso. Para que nós possamos também ser, mais à frente, um desses cooperadores de Deus. Porque na infinitude do universo, quanto trabalho nós temos a realizar. Representação do Pai junto ao rebanho de almas que se transviaram, né, como pastor de almas. E ele disse: estarei com vocês até a consumação dos tempos. E ele estará como pastor de todos nós, pastor de almas transviadas, almas que se perderam, almas que não conseguiram identificar com a sua realidade divina, que pecaram, né, entre aspas, que transviaram, que infringiram as leis. Essas almas, ele é o pastor que está do lado eternamente. E ele diz: vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos achais carregado, eu vos aliviarei. Mas precisamos entender isso, né? Precisamos compreender este alívio como um momento de reforço. Eu estou caído, estou sofrido, eu me reforço e vou em frente. Não ficar na dependência, né, eternamente. Nós podemos ser dependentes eternamente do Pai. Dependente da sua misericórdia. Aí a gente pensa, já pensamos muito, como Deus é infinitamente misericordioso, eu posso errar hoje, errar amanhã, depois, né? Porque Ele sempre estará me acudindo. Mas nós não podemos ficar presos a essa ideia, né? Nós precisamos voar. Precisamos voar. A missão de Jesus, que já foi mais do que estudada, né? Mas nós já compreendemos perfeitamente? Não. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? É uma afirmativa realmente real. Real. Ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro jeito de nós alcançarmos o nosso melhoramento íntimo, se não seguir, se não viver, se nós não nos transformarmos, né, para percorrer este caminho. As verdades transcendentais, nós temos tantas verdades que transcendem hoje ainda o nosso entendimento. Tantas mensagens de Jesus que nós não compreendemos ainda. Não compreendemos. Por quê? Porque ainda não nos preparamos adequadamente para entendê-la. Revelação da amorosa paternidade de Deus eterno, onipotente bondade, misericórdia, infalível justiça. Uma importante, uma missão importantíssima de Jesus é nos trazer, né, a revelação de que o nosso Pai é amoroso, infinitamente bom e justo. Uma ideia que nós não tínhamos, né? Ensinou que o reino de Deus está dentro de nós, com a prática do amor a Deus e ao próximo.
Ou seja, se eu amar a Deus verdadeiramente e amar ao próximo como eu amo a Deus, eu conseguirei alcançar o estado do reino dos céus, o reino de Deus. Eu conseguirei me transformar e ser outro ser. Mas só quando isso acontecer. Porque é uma lei. E ele diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então é uma lei. Essa, podemos dizer, resumidamente, aspecto da missão de Jesus. E essa missão de Jesus, que é muito importante, ela não iniciou na manjedoura e não terminou no Calvário, como muitos pensam. Jesus morreu na cruz para me salvar. Né? Adotamos esse pensamento durante séculos. Morreu na cruz para nos salvar. Nos salvar de quê? Qual é a salvação que nós estamos buscando, precisando alcançar? A missão de Jesus, na realidade, não começou lá na manjedoura, e claro que não terminou no Calvário, porque Jesus está hoje, e nós vamos ver, encerrando nosso estudo, como Jesus está presente hoje. Hoje, 2010, 11, 12, 13, através da psicografia, da mediunidade que a doutrina nos oferece, principalmente através desse ser, Bezerra de Menezes, que é um dos grandes líderes espirituais. Sabia que Bezerra nem precisava mais estar aqui conosco? Bezerra era para estar em níveis muito mais altos, muito mais elevados. Ele preferiu continuar na Terra. Ele teve a opção de continuar aqui na Terra, para nos ajudar a nos transformarmos. E veja a expressão do Divaldo, veja a expressão da foto do Divaldo, quando ele estava ditando, através da mediunidade dele, uma mensagem importante em 2010, no Congresso Brasileiro de Espiritismo, em Brasília, quando ele anunciou, neste momento, né, a humanidade atinge um ponto importantíssimo na sua trajetória evolutiva. E nos relatou, uma mensagem que eu não vou trazer toda, foi no dia 20 de abril de 2010, para nos mostrar como Jesus continua a sua missão. Veja o que diz Bezerra de Menezes. Em atendimento aos compromissos firmados por orientadores do planeta, almas abnegadas se desdobram em atividades, definindo responsabilidade e tarefas a serem desenvolvidas em épocas específicas. Aí ele diz, é a era do Espírito anunciada a clarinadas na manhã do dia de ontem, 18 de abril de 2010. Foi anunciado por essa pleiade de espíritos presente aqui na atmosfera terrestre. No momento em que o Sol lançava os seus primeiros raios à Terra, em região muito próxima ao plano físico, habitantes do além quase que se fundiram com a humanidade, para, em reunião de luz e vibração amorosa, ouvir o mensageiro de Jesus, que lhes traçou as diretrizes de uma nova ordem planetária, que ora começa a se estabelecer. Isso é Bezerra de Menezes nos transmitindo pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então veja aqui Jesus presente, continuando a sua missão, como Cristo planetário. E diz, Ismael, isso aqui ele está nos contando o que aconteceu. Ismael, que é um guia espiritual do nosso planeta, falou emocionado para os representantes de todas as nacionalidades, logo após a manifestação clamorosa dos seus patronos e guias. Revelou planos de Jesus, de Jesus presente, relacionados à cristianização dos homens. Ao final da abençoada assembleia, espíritos valorosos deram-se as mãos, envolvendo o planeta em suas elevadas vibrações,
transformadas em pérolas que caíram do alto sobre os seus habitantes, atingindo-lhes a fronte na forma de serafina luminosidade. Presente. Meses depois, isso que foi em abril, menos de um mês depois, na Polônia, de volta já não estava no Brasil, estava na Polônia, disse lá o nosso irmão Bezerra. A Eurásia, né, esse continente, né, Europa e Ásia, né, cansada de tantas guerras, de destruição, da cegueira materialista, dos contínuos holocaustos de raças e etnias, de governos arbitrários e perversos, clama por Jesus. Como o mundo todo necessita de Jesus. Seus emissários de Krishna, a Baha'u'lláh, que é um enviado, que foi um grande líder espiritual na Pérsia, né? Também enviado por Jesus, de Moisés, Allan Kardec, de Buda, os peregrinos da não-violência, Maomé, os pacificadores muçulmanos, todos esses, ministros de Jesus, preparam-lhe, através dos milênios, o caminho para que, através do Consolador, mesmo sem mudança de diretrizes filosóficas ou religiosas, predomine o amor. E diz mais Bezerra, Jesus está no leme e os seus arquitetos divinos comandam os movimentos que lhe produzem a alteração da massa geológica do planeta, enquanto se operam as transformações morais. Ou seja, nada acontece no planeta sem a presença desses espíritos, colaboradores, cooperadores, operários, vamos dizer assim, de Jesus. Porfiai no bem a qualquer preço, diz Bezerra. Uma existência corporal por mais larga é sempre muito breve no relógio da imortalidade. Semeai, portanto, hoje o amor, redimindo-vos de equívocos de ontem, né? E como nós cometemos equívocos ontem, com segurança agora, na certeza de que estes são os sublimes dias da grande mudança para melhor. 2010. E para encerrarmos, um ano depois, Bezerra está confiante que nós vamos conseguir. Estamos em 2011, porque Bezerra está trabalhando permanentemente nessa transformação, esperando a cada um de nós, esperando a participação efetiva de cada um de nós. Portanto, estamos convocados para a construção da sociedade nova, na qual o bem pairará soberano, como já ocorre acima de todas as e quaisquer vicissitudes. E para encerrar, não nos encontramos no mundo assinalados apenas pelos delitos e os erros pretéritos, né? Nós temos que esquecer isso. Nós estamos aqui para sofrer expiações, provações, que nós erramos muito no passado. Temos que esquecer isso. Não reconhecer que nós erramos realmente. Não reconhecer que nós estamos errando ainda. Mas temos que acreditar que nós somos os servos desse Senhor Jesus, Cristo planetário, em processo de aperfeiçoamento para melhor servi-lo e para trabalhar junto com ele. Isso que ele aguarda de todos nós. E esta é, na realidade, a manifestação plena de Cristo, de Jesus, o Cristo, como Cristo planetário. E essa é a nossa participação. Ou seja, essa é a nossa necessidade de nós nos conscientizarmos disso e trabalharmos para que ele possa estar mais perto de nós e para que nós possamos senti-lo. Senti-lo. Porque às vezes ele está perto, mas nós não sentimos. Porque nós precisamos mudar a nossa consciência. Mudando a consciência, a gente percebe ele presente. E aí tudo se torna mais belo. Muita paz.